grandes lajes plácidas de povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada. Senhor, boa noite. A Associação Cidadão Alerta, por mim representada, seu presidente, o Grande Oriente do Brasil Paraná, representado pelo nosso grão-mestre Luiz Rodrigo Larson Carsten, a Grande Loja do Paraná, representada pelo seu grão-mestre, irmão Valdemar Kretschmer, e o Grande Oriente do Paraná, representada pelo irmão João Krainski Neto, que, para quem não sabe, sou eu. E nós temos a honra e a satisfação de estarmos recebendo o Dr. Deltan Martinago Laguion, procurador do Ministério Federal de Curitiba, coordenador da Operação Lava Jato, um brasileiro que em muito enobrece a justiça brasileira e nos enche de esperança. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao convite e à introdução simpática, querida, bondosa do grão-mestre Grande Oriente do Paraná e presidente da Associação Cidadão Alerta, João Krainski Neto. Gostaria de agradecer também aos grãos-mestres da Grande Loja do Paraná, Valdemar Kretschmer, e ao grão-mestre da Grande Oriente do Brasil, Rodrigo Carsten, pelo bondoso convite e pelo apoio de valor inestimável que vocês têm prestado no combate à corrupção no nosso país. Gostaria de agradecer a presença de todos os veneráveis, de todos os irmãos e todas as cunhadas também. Hoje pela manhã eu fiz uma oração que tinha 2 pedidos básicos. O primeiro pedido é que dessa nossa conversa possa surgir frutos positivos contra a corrupção e contra a impunidade que existem no nosso país. E o segundo pedido foi para que vocês não durmam ao longo da nossa conversa. Eu trabalho como coordenador da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal em Curitiba. O que isso significa? Eu sou um membro do Ministério Público Federal. E o que é o Ministério Público Federal? Nós podemos olhar o Ministério Público Federal como um órgão, uma instituição que está separada dos demais poderes, do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, no sentido de que ninguém pode mandar no que o Ministério Público faz. Mesmo dentro do Ministério Público, a autoridade máxima do Ministério Público Federal, que é o Procurador-Geral da República, não pode ordenar o que um Procurador da República lá embaixo faz. Por que isso? Isso se chama independência funcional. E por que isso existe? Isso existe para proteger vocês, cidadãos. Foi uma proteção que vocês criaram na Constituição para que nós possamos atuar puramente de acordo com a Constituição, com as leis e com a nossa consciência. E o que o Ministério Público faz? De modo muito breve. Em uma sentença, o Ministério Público serve à sociedade, serve os senhores. Nós tutelamos a Constituição e as leis, promovendo a saúde, a educação, o cuidado com idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, crianças e adolescentes, direitos do consumidor, meio ambiente e assim por diante. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito caro ao nosso país. Até quando nós teremos os escândalos de corrupção que nós temos visto e que nós temos presenciado? Vocês têm ideia do quanto que é desviado pela corrupção no nosso país? Ou ainda vocês têm ideia do que nós poderíamos fazer de bom caso a corrupção não desviasse recursos públicos? Essas são perguntas sobre as quais nós vamos conversar e que nós vamos responder. Esse gráfico que vocês veem, ele reflete alguns dados de um ano de Lava Jato. Eu vou mencionar alguns dados atualizados, por isso os números não vão bater todos.
A Lava Jato chamou a atenção do nosso país porque pela primeira vez na nossa história se comprovou uma corrupção de volume bilionário envolvendo simultaneamente as elites econômica e política do nosso país. Em menos de um ano foi possível acusar 100 pessoas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Hoje já são aproximadamente 150 pessoas acusadas. Existem mais de 50 pedidos de cooperação internacional para obter provas no exterior. Em geral, contas mantidas escondidas no exterior em nome de offshores por pessoas que praticaram corrupção. Nós fizemos pelo menos 28 acordos de colaboração premiada. Aqui existe um dado interessante. O acordo de colaboração premiada jamais é um ponto de chegada de uma investigação. Nós jamais acusaríamos alguém somente com base no acordo de colaboração e jamais pediríamos a condenação de alguém com base no acordo de colaboração. Na colaboração, o criminoso vem, relata fatos e entrega provas de que nós não tínhamos conhecimento. E eles são um ponto de partida da investigação. É interessante que existe, nesse caso, uma guerra de mídia. Alguém aqui, vocês poderiam levantar a mão, quem aqui já ouviu o argumento de que as prisões são feitas para obter acordos de colaboração, nesse caso? Quem já ouviu, poderia levantar a mão, por favor? Esse é um argumento que colou na imprensa, mas é um argumento falso. Basta eu falar para os senhores que mais de 75% dos acordos de colaboração foram feitos com réus soltos, que nunca haviam sido presos. Chama atenção o fato de que, nesse caso, houve 28 acordos de colaboração que são o motor propulsor desse caso. Mas por que nos outros casos a gente não ouve falar de acordos de colaboração? Por que na Lava Jato existe acordo de colaboração? A resposta aqui é simples. Porque a Lava Jato é um caso de uma dimensão tal que a sociedade inteira cobra a resposta e os criminosos acreditam que existirá uma punição. E essa não é a regra no Brasil. Por que nos outros casos não existem acordos de colaboração? Porque a regra é a impunidade. Aqui nós aplicamos um conceito básico de negociação. Uma pessoa só faz um acordo de colaboração em que ele tem que devolver o dinheiro que ele desviou, em que ele vai se submeter a uma pena criminal reduzida, mas vai se submeter, em que ele vai revelar fatos e provas de que nós não tínhamos conhecimento, só se isso for melhor do que a alternativa. Como a alternativa, em geral, é impunidade, em geral, réus de colarinho branco alcançam impunidade no Brasil, por que ele vai se submeter a tudo isso? Ele não vai. Apenas num caso excepcional, que é um ponto fora da curva, como um caso Lava Jato, em que toda a opinião pública está cobrando uma resposta, a pessoa vê, sim, nesses casos aberrantes, uma perspectiva de punição concreta, e aí eles vão buscar uma solução. E a solução é o acordo de colaboração. Ele vai buscar melhorar a situação dele através de um acordo de colaboração. Enfim, fechando esse parênteses, por meio desses acordos de colaboração, foi possível recuperar aos cofres públicos um valor jamais recuperado em nossa história. Qual que é esse valor? Hoje, mais de R$1,5 bilhão. R$1,5 bilhão. Para vocês terem um parâmetro, tudo que se recuperou ao longo da história, repatriado para o Brasil, que veio do exterior e retornou aos cofres públicos, antes do caso Lava Jato, em todos os outros casos, não soma mais de R$45 milhões. Apenas no caso Lava Jato foi repatriado e devolvido aos cofres públicos, apenas nesse caso, mais de R$450 milhões. É um caso realmente que chama muita atenção. Nesse caso, já existe um valor de propinas que foram reconhecidas pela própria vítima de suborno pago, que soma um montante de R$6,2 bilhões. E essa é apenas a ponta de um iceberg. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque essas propinas eram pagas por empresários e ninguém paga propina de graça. As pessoas pagam propina para receber um benefício econômico em troca. E esse benefício não está computado nesse valor. E é dinheiro também que saiu dos cofres da Petrobras, ou seja, saiu do bolso do cidadão brasileiro. Além disso, esse valor é uma ponta de um iceberg, porque o montante desviado pela corrupção no Brasil é muito mais do que isso. Vocês têm ideia do quanto se desvia anualmente pela corrupção no nosso país? Esse valor é de 200 bilhões de reais por ano. Essa é uma estimativa da ONU e é um valor tão grande, que é difícil nós termos uma ideia do que nós poderíamos fazer com esse valor, não é verdade? Nós poderíamos utilizá-lo para evitar situações como essa que é apresentada nesse slide,
que é a situação, infelizmente, em que se encontram vários postos de saúde e hospitais Brasil afora, em que pessoas buscam atendimento médico e, quando muito, com sorte, elas encontram macas para se deitar para aguardar atendimento. Nós poderíamos triplicar o orçamento federal em saúde. Nós poderíamos também triplicar o orçamento federal em educação para evitar situações como aquela retratada nessa charge, em que a criança fala para a mãe: mãe, eu queria aprender a ler e escrever. E a mãe responde para o filho: lá vem você, meu filho, com suas manias de grandeza. Nós poderíamos também multiplicar por 5 tudo o que se investe em segurança pública no nosso país, não só na área federal, mas também estadual e municipal. Poderíamos ter uma sociedade 5 vezes mais segura. Nós poderíamos evitar situações muito desagradáveis como aquela que está retratada nesse slide. Crianças colhendo no lixo o que comer. Uma situação que se repete em diversas cidades brasileiras. Esse dinheiro poderia ser usado para retirar da faixa de miséria, ou seja, da faixa de pobreza extrema, os mais de 10 milhões de brasileiros que não têm dinheiro para comprar o que comer. Eu não estou falando de dinheiro para conseguir um conforto, para comer uma guloseima, mas dinheiro para comer os alimentos, que correspondem às calorias básicas necessárias à subsistência humana. A corrupção não atinge apenas as classes menos abastadas, mas também as mais abastadas. Nesse slide, o motorista fica surpreso com quanto asfalto no meio desse buraco. Quando é construída uma estrada mediante corrupção do agente público, ele não pode voltar lá e cobrar, quando os buracos aparecem, cobrar que a construtora reconstrua aquela estrada ou aplicar uma multa sobre a construtora, porque esse agente público ficou com o rabo preso. Hoje, naquele buraco, morre alguém que eu não conheço. Amanhã morre um vizinho, num acidente de estrada, em razão daquele buraco. Amanhã morrem nossos filhos, nossas filhas, as pessoas que nós mais amamos na Terra. Eu não tenho dúvidas de que a corrupção é nosso inimigo. E nós precisamos conhecê-la melhor e abordá-la de modo adequado. Existem 2 abordagens sobre a corrupção. A primeira abordagem é uma abordagem ética. Essa abordagem, ela diz: o problema da corrupção é um problema de moralidade das pessoas. Pessoas imorais praticam corrupção. As pessoas devem ter uma postura moral. É uma perspectiva adequada, mas não tende a produzir tão bons frutos. Os estudos internacionais vêm e falam: nós não negamos a perspectiva moral da abordagem da corrupção, mas se nós queremos resolver esse problema, nós devemos ver a pessoa que pratica a corrupção como um agente que analisa custos e benefícios na hora de praticar a corrupção. Nos custos estão a probabilidade da punição e está o montante da punição, e nos benefícios estão aquele dinheiro que a pessoa alcançou. Se nós queremos que aquela pessoa não pratique corrupção, nós temos que aumentar os custos e diminuir os benefícios. Temos que recuperar o dinheiro desviado, reduzindo os benefícios, e devemos trazer uma punição existente, significativa e efetivamente aplicada. O problema no Brasil é que hoje a balança dos custos está vazia. A probabilidade de punição é próxima a 0 de um réu de colarinho branco, e o montante da punição é irrisório. É uma piada, e é uma piada de mau gosto. Nós falaremos sobre isso. Acho que travou. Bom, vocês veem aí nesse slide um gráfico que representa a visão mundial da corrupção nos diversos países. É um gráfico da Transparência Internacional que reflete o índice de percepção da corrupção. Quanto mais amarelo está o país nesse gráfico, mais honesto ele é. Como vocês veem, o Brasil não é um país amarelo. Se nós pensarmos esse gráfico como um gráfico que retrata um grau de honestidade, ou um ranking de honestidade, o Brasil está na 69ª posição. Isso mostra que nós temos muito a caminhar em termos de combate à corrupção. Pode ser que a corrupção nunca seja excluída, mas a nossa nota aqui é a nota 4, nós estamos no vermelho. Se nós pegarmos um país que está na 17ª posição nesse ranking de honestidade, esse país tem a nota 8. A questão pode não ser de acabar com a corrupção, mas é sim, com certeza, de reduzir os níveis alarmantes de corrupção que existem na nossa sociedade. Eu vou passar um videozinho agora que reflete isso. A declaração de ontem do advogado Fernando Soares de que não se faz obra pública sem pagamento de propina provocou muitas críticas.
tanto de cidadãos comuns quanto de autoridades do judiciário. Paralelepípedo. Assim são chamadas estas pedras usadas desde o Brasil colônia para calçar os caminhos. Na maioria das cidades, elas sumiram da paisagem, sepultadas por camadas de asfalto. Essa palavra tão antiga foi despertada dos dicionários ontem pela declaração polêmica feita pelo advogado de um dos principais investigados pela Operação Lava Jato. O defensor, o profissional do direito, procurou justificar a ilegalidade do ato de um empresário pagar para poder trabalhar numa obra pública, fazendo referência aos velhos paralelepípedos. O empresário, se porventura faz uma composição ilícita com algum político para pagar alguma coisa, se ele não fizer isso, e quem desconhece isso, desconhece a história do país. Não tem obra. Vocês podem pegar uma prefeitura aí do interior, uma empreiteirinha com 4 funcionários. Se ele não fizer isso, ele não põe um paralelepípedo no chão. O que é que chama atenção nessa declaração? Ele está defendendo o cliente, não é? Ele está falando que o cliente é inocente, não cometeu crime. Não. O que ele está falando é: meu cliente fez o que todo mundo faz no Brasil. Ele foi criticado por dizer isso, mas isso que ele disse é refletido nos estudos nacionais e internacionais sobre a corrupção no Brasil. Esses estudos dizem que a corrupção no Brasil é endêmica, ela é sistemática, ela está espalhada nos diversos governos e nos diversos órgãos públicos. Nós, brasileiros, não podemos ter memória curta. A corrupção no Brasil vem de longa data e ela não é problema de um partido A ou de um partido B, de um governo A ou de um governo B. Se nós voltarmos ao período colonial, Padre Antônio Vieira, em 1650, no Sermão do Bom Ladrão, falava que os governantes portugueses vinham aqui não buscar o nosso bem, mas buscar os nossos bens. No governo Getúlio Vargas foi cunhada uma expressão que eu creio que vocês já ouviram. A expressão é mar de lama. Ela foi cunhada para fazer referência a escândalos de corrupção, inclusive escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras. Essa expressão ela foi usada ao longo do período pré-ditatorial, ao longo da ditadura e também no período democrático, depois da ditadura. Nós tivemos grandes escândalos de corrupção logo depois da ditadura, como os anões do orçamento. Nós não podemos ter a ilusão de que uma pessoa mudará o nosso país. Nós já caímos nessa ilusão uma vez, não é verdade? Nós elegemos um presidente, um governante, que seria o caçador dos corruptos, o caçador dos marajás, e nós sabemos que essa história não acabou bem. Para quem não é tão velho como eu, foi o único presidente que foi excluído do cargo por impeachment em razão de corrupção. E a Lava Jato nesse cenário? A Lava Jato tem todos aqueles números, ela nos traz uma esperança. Agora, a Lava Jato transforma o nosso país? Nós teremos um antes e um depois da Lava Jato? A Lava Jato transforma o nosso país num país honesto, num país correto? Ela é um fator de divisão de águas? Eu queria que você investisse 30 segundos a 1 minuto, que você desse uma boa noite à pessoa do seu lado e que você conversasse sobre essa questão. A Lava Jato muda o nosso país? 1 minutinho, por favor, para vocês conversarem. E aí? A Lava Jato transforma o nosso país? Nós teremos um antes e um depois da Lava Jato? Infelizmente, a resposta é não. A Lava Jato, ela trata de um tumor, mas a corrupção é um câncer e o nosso sistema é cancerígeno. Ao mesmo tempo em que nós tratamos esse tumor e nós buscamos punir as pessoas que praticaram corrupção e recuperar o dinheiro desviado, vários outros tumores estão surgindo. Vocês lembram do caso Mensalão?
foi um caso paradigmático, não foi? Pessoas falavam de um antes e de um depois do mensalão. Mas o que aconteceu foi que, ao mesmo tempo em que o mensalão era processado criminalmente, a Lava Jato, o Petrolão, estava em pleno vapor e ainda não havia sido descoberta. Se nós queremos mudar o nosso cenário, se nós queremos um país melhor, um país mais justo, com menos corrupção e menos impunidade, nós precisamos atuar sobre o sistema que é cancerígeno para que novos tumores não surjam com o tamanho que surgem e com a repetição e frequência com que surgem. Em razão disso, por percebermos que a sociedade estava colocando sobre o caso Lava Jato uma expectativa de transformação tal que nós não seríamos capazes de atender, nós passamos a gestar, aqui na Lava Jato, em Curitiba, 10 medidas que pudessem contribuir com a transformação dessa realidade. 10 medidas contra a corrupção, com base nos estudos nacionais e internacionais sobre a corrupção e na experiência nacional e internacional. Essas medidas foram pré-redigidas aqui, foram espalhadas para especialistas de todo o país, que trabalharam sobre elas, as devolveram, elas foram revisadas, foram encaminhadas à Procuradoria-Geral da República, que consultou novos especialistas, olhou, falou, gostei, consultou esses especialistas, abriu para uma consulta pública e, após a consulta pública, a incorporação das mudanças, fechou um pacote contra a corrupção. Nós vamos voltar a essas 10 medidas em seguida. É muito difícil descobrir a corrupção. Isso em qualquer país do mundo. A corrupção é um crime que é praticado com acordo de silêncio entre 4 paredes. Não interessa nem ao corruptor, nem ao corrupto revelar que a corrupção aconteceu, porque ambos seriam punidos e perderiam os benefícios que angariaram com a corrupção. Quando nós conseguimos descobrir que a corrupção aconteceu, é difícil comprová-la. Nós sabemos que não basta saber, é preciso provar na justiça o que aconteceu. É difícil de provar a corrupção porque o pagamento da propina do suborno, em casos de corrupção grandes, não são feitos de modo simples, mediante uma transferência bancária, mas são feitos mediante complexos atos que nós chamamos de atos de lavagem de dinheiro, que pegam um dinheiro sujo, propina, suborno, e por meio dessas operações fazem com que ele tenha uma aparência de dinheiro limpo, de dinheiro legal, lícito, regular. Quando nós conseguimos comprovar a corrupção, é difícil que o caso não seja anulado. Existem estudos que mostram que, quando a mesma irregularidade está presente num caso de réu rico e num caso de réu pobre, o caso do réu rico é anulado, mas o caso do réu pobre, com aquela mesma irregularidade, não é anulado. Existe um estudo de mestrado, nesse sentido, de um colega da Lava Jato. Quando o caso não é anulado, a punição demora 10, 15, 20 anos para punir um réu de colarinho branco no Brasil. Essa demora já gera uma sensação de injustiça, não é verdade? Mas o que é pior que isso, existe algo que em juridiquês nós chamamos de prescrição. A simples demora gera o cancelamento do caso penal, o cancelamento do crime, como se nunca tivesse acontecido nada, simplesmente porque o caso demorou demais na justiça. Quando o caso não prescreve, nós temos novas dificuldades para executar a pena. Quando nós conseguimos executar, nós descobrimos que a pena da corrupção é uma piada e é uma piada de mau gosto. A pena da corrupção parte de 2 anos. E a pena no Brasil é tradicionalmente fixada próxima à pena mínima. Essa pena dificilmente ultrapassará 4 anos. Uma pena inferior a 4 anos é executada em regime aberto. O que isso significa? A pessoa deveria dormir numa casa do albergado, só que nós não temos dinheiro para construir casa do albergado. Isso significa que a pessoa vai dormir em casa, sem qualquer fiscalização. Essa pena inferior a 4 anos pode também ser substituída por penas restritivas de direitos, que são prestações de serviços à comunidade e doações de cestas básicas. Isso já é uma pena absolutamente desproporcional ao mal causado pela corrupção. Mas agora eu guardei o pior para o final, para mostrar que, se nós queremos um sistema ruim, nós ainda temos que melhorar muito para ficar ruim. Nós estamos muito pior do que ruim. Essa pena, ela vai ser completamente perdoada depois de cumprida 1/4 dela, por um decreto de indulto natalino, que é editado anualmente. Tá, Deltan, você está mostrando que existe um quadro de impunidade. Agora, o que isso tem a ver com o nível de corrupção? Quem mais estuda a corrupção no mundo nos mostra que corrupção e impunidade caminham de mãos dadas. A corrupção, diferentemente da criminalidade de rua, é um crime racional, praticado dentro de um gabinete, por uma pessoa que analisa friamente os custos e os benefícios do comportamento corrupto. Na balança dos custos estão probabilidade de punição, que, como vocês viram, é irrisória,
E o montante da punição, que como vocês viram, é ridículo. E os benefícios todos nós conhecemos. Quem diz isso não é Deltan, mas são pessoas como Robert Kierkegaard, a maior autoridade da história sobre corrupção, Suzy Rose Ackerman, talvez a maior autoridade atual sobre corrupção, professora da Universidade de Yale, Neil Shover e Andy Hostetter, que são professores de criminologia de colarinho branco, tem livros sobre isso, criminologia especializada em crimes de colarinho branco. Quem diz isso também é Michael Sandel, professor da filosofia na Universidade de Harvard. Nós temos ainda também, comprovando isso, a experiência de Hong Kong. Hong Kong é um país que nos traz esperança. Por quê? Porque Hong Kong tinha uma corrupção espalhada, endêmica, como a brasileira. E Hong Kong conseguiu mudar esse quadro, e hoje Hong Kong é o 17º país mais honesto do mundo, naquele ranking que o Brasil está na 69ª posição. Hong Kong alcançou isso por meio de uma estratégia séria de combate à corrupção de 3 pilares. Um desses pilares era a existência de punição real, significativa e efetiva a réus de colarinho branco. A título de curiosidade, quando Hong Kong decidiu punir realmente, significativamente, os corruptos e os corruptores, vários agentes públicos começaram a viajar de avião, fugir para fora de Hong Kong, fugir do país de avião. Às vezes eu fico pensando o que aconteceria no Brasil. Não há dúvidas de que a impunidade alimenta a corrupção. E qual que é o papel da sociedade nisso tudo? O que eu, que estou aqui hoje, sentado aqui nesse momento tão especial, o que eu posso fazer contra a corrupção? Antes de tratar sobre o que nós podemos fazer contra a corrupção, eu gostaria de colocar outra questão. Por que eu devo priorizar isso? Nós vivemos em momentos turbulentos, as agendas das pessoas são cheias, as agendas modernas têm uma série de atividades. Por que eu, sentado aqui, vou forçar um espaço na minha agenda, vou forçar para abrir espaço na minha agenda para tratar desse problema, para investir tempo nesse problema? Nós sabemos que as agendas de todas são cheias, mas quando nós tratamos com lideranças de sociedade, algumas pessoas reclamaram: Deltan, não são só cheias, são ainda, além de muito rabiscadas, elas são cheias de post-its. E aí eu coloquei uma agenda de pessoas, líderes da sociedade como senhores. Por que eu vou tirar post-its e vou forçar o espaço para colocar combate à corrupção, meu papel no combate à corrupção? Eu vou dar para vocês 2 razões para isso. A primeira razão é que nós vivemos hoje uma janela de oportunidade. Nós jamais vivemos uma janela de oportunidade como nós vivemos hoje. O caso Lava Jato tornou toda a sociedade sensível ao problema da corrupção. As pedras clamam por soluções. Hoje, a corrupção é tema de encontro de bar, é tema de escola, é tema de reuniões em igrejas, reuniões maçônicas, reuniões em todos os lugares. Se nós não aproveitarmos esse momento, eu não sei se nós viveremos outro momento como esse nas nossas vidas. Eu coloquei 2 frases que retratam um pouco esse momento. A primeira é do historiador José Murilo de Carvalho, que é professor aqui no Brasil e visitante de várias universidades americanas. Ele coloca aqui: a impunidade e a desigualdade, por meio da Lava Jato, estão sob ameaça depois de 126 anos de república. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nos nossos 126 anos de república, nós jamais tivemos um momento como esse. A sociedade hoje se sente empoderada. Arnaldo Jabor fala que existe um rasgo cultural, cortinas abertas sobre coisas sempre sabidas, mas nunca provadas. O que me chama a atenção aqui é que ele não está falando que a corrupção é um fenômeno novo, mas que ela sempre existiu, mas que agora, no volume que ela existe, ela está sendo comprovada. A segunda razão pela qual eu creio que todos nós devemos forçar um espaço na nossa agenda para tratar desse tema é retratada nessa figura que os senhores veem. Eu queria que os senhores se imaginassem como um daqueles peixinhos da parte superior da figura. Enquanto nós lutarmos contra esse peixão que representa as estruturas de injustiça e a corrupção de modo separado e desorganizado, nós seremos engolidos por esse peixão. Mas se nós nos organizarmos como sociedade, como órgãos públicos, como lojas maçônicas, uma corrente do bem, como igrejas, como escolas, nós podemos sim engolir esse peixão. Assumindo que você concorda comigo que esse momento é um momento muito especial e que nós precisamos atuar unidos contra a corrupção, o que nós como sociedade podemos fazer?
Nós podemos cobrar mudança dos nossos parlamentares, sim, nós podemos, mas mais do que isso, nós podemos propor projetos contra a corrupção e apoiar projetos e medidas contra a corrupção. Isso nos traz novamente as 10 medidas contra a corrupção que foram oferecidas pelo Ministério Público Federal. Essas 10 medidas, elas foram gestadas no Ministério Público, mas elas não são mais o Ministério Público. Nós estamos fazendo palestras, conversas com a sociedade como essa, para apresentar essas medidas para a sociedade, para que, se a sociedade entender que elas são boas, como nós entendemos que elas são, elas sejam abraçadas, para que a sociedade colha mais de 1,5 milhão de assinaturas que são necessárias para que essas medidas se tornem um projeto de lei de iniciativa popular e vão ao Congresso e sejam lá aprovadas, se tornem lei, se tornem realidade. Nós não temos a ilusão de que um órgão ou uma pessoa é capaz de mudar o país. Apenas nós, como sociedade, se nós assumirmos na nossa mão as rédeas da história nossa, nós somos capazes de mudar o nosso país. E o que são essas 10 medidas? De um modo muito breve, essas 10 medidas têm 3 eixos centrais. O primeiro é evitar que a corrupção aconteça, prevenção. O segundo eixo é trazer uma punição adequada sobre a corrupção e nos dar instrumentos para a recuperação do dinheiro desviado pela corrupção. O terceiro eixo é dar um basta na impunidade, porque corrupção e impunidade, como nós vimos, caminham de mãos dadas. Elas são em grande parte inspiradas no caso de sucesso de Hong Kong. Essas medidas, elas são expressão daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos num país mais justo, com menos impunidade e menos corrupção. Nós acreditamos que esse país é possível e que nós precisamos dele. O primeiro a assinar essas 10 medidas foi o juiz federal Sérgio Moro, e todos os procuradores da República e os delegados de Polícia Federal do caso do Lava Jato já assinaram. Eu vou tratar brevemente sobre cada uma delas. A primeira medida engloba um pacote de propostas preventivas. A primeira proposta busca tratar uma situação que é retratada nessa charge que os senhores veem nesse slide. Nessa charge, existem pessoas numa manifestação gritando fora a corrupção, show corrupção, com placas, mas quando uma dessas pessoas vai ser multada, discretamente ela abaixa a sua placa e oferece uma propina para o guarda para que aquela multa que ia ser aplicada não doa no seu bolso. Existe uma cultura de intolerância formal à corrupção, mas uma cultura de tolerância real à corrupção. E como que Hong Kong mudou isso? Através de campanhas de marketing de massa para gerar conscientização e educação. Nós propomos a vinculação de verbas da União dos Estados e Municípios em campanhas de marketing de massa contra a corrupção. Mas mais do que isso, nesse pacote preventivo, nós propomos a existência de programas de pesquisas em escolas e universidades para gerar conscientização e educação que curem a corrupção. Nós propomos também o treinamento de todos os agentes públicos em respostas adequadas contra a corrupção a cada 5 anos. Propomos códigos de ética claros e específicos por categoria de agentes públicos. Nós propomos também uma medida que é muito simples, recomendada internacionalmente, mas que não existe como regra no Brasil, que é a fixação de um cartaz em toda a repartição pública, dizendo se são ou não cobradas taxas naquele local e qual é o valor das taxas, para que nenhum cidadão desinformado seja lá cobrado de modo indevido. Ainda dentro desse pacote preventivo, nós propomos algo que se chama teste de integridade. O que é um teste de integridade? Teste de integridade é uma pegadinha, é uma simulação de situação de corrupção para você testar o comportamento de um agente público. É aquilo que você faria se você deixasse a sua carteira sobre a mesa na sua casa para verificar se a pessoa que vai lá trabalhar naquele dia é uma pessoa honesta ou não. Testes de integridade são recomendados pela ONU e pela Transparência Internacional. Empresas privadas fazem testes de integridade. Esses testes são capazes de mudar a mentalidade. E eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu nos Estados Unidos. Uma rede americana de televisão, chamada ABC News, distribuiu em Miami, lá pela década de 60, 70, 31 carteiras contendo dinheiro e a identificação do dono da carteira para verificar se aquelas carteiras entregues para policiais da cidade, policiais municipais, chegariam às mãos dos donos das carteiras. E verificou, lá pela década de 60, 70 do século passado, que dessas carteiras, 1/3 ou não retornaram às mãos dos donos, ou retornaram com dinheiro faltando. 30 anos depois, a ABC News repetiu esse teste, mas em 2 cidades que aplicam testes de integridade rotineiramente sobre as polícias municipais, Nova York e Los Angeles.
e foram distribuídas em cada uma delas 20 carteiras. O que aconteceu foi que todas as carteiras foram devolvidas sem nenhum centavo faltando. Como você acha que seria no Brasil? Esses agentes públicos, eles aprovam a aplicação dos testes de integridade. O teste de integridade, eles não partem do pressuposto da desconfiança em relação ao agente público, mas sim do pressuposto de que eu, agente público, por não lidar com a coisa própria, mas sim com a coisa pública, devo estar sujeito ao escrutínio e à prestação de contas a você, sociedade, a qualquer momento. Além disso, dentro desse pacote preventivo, é proposta uma terceira medida, que é a previsão de sigilo para quem pode, sigilo da identidade, para quem pode e quer contribuir com a apuração de corrupção, mas teme por sua integridade física e pela integridade da sua família, caso venha reportar um crime. Nós temos uma situação em Cuiabá, por exemplo, em que uma pessoa que era um agente público e ganhava um salário bem modesto, ao longo de poucos anos, acumulou mais de 3 mil imóveis. Essa pessoa tinha uma vasta influência, inclusive sobre o aparato policial daquela cidade e daquele estado. Quem teria coragem de reportar esse crime e de reportar os crimes que eram cometidos num ente estatal? Ninguém, porque hoje nós não temos como assegurar o sigilo e a proteção da tua identidade. O que nós propomos é que exista uma proteção do sigilo, da identidade daquela pessoa que pode e quer contribuir com a apuração do crime, mas teme por sua integridade nos casos em que isso seja necessário. Isso já existe, por exemplo, nos Estados Unidos, mas não existe no Brasil. A segunda medida, e agora eu vou tratar delas de um modo mais rápido, ela prevê a criminalização do enriquecimento ilícito. Naquela situação daquele agente público que acumulou mais de 3 mil imóveis, ainda que eu descubra hoje que ele tem mais de 3 mil imóveis e que esses imóveis não correspondem ao patrimônio inicial que ele tinha e aos salários que ele ganhou, eu não consigo processar aquela pessoa por corrupção. Por quê? Porque para processar ele por corrupção, eu tenho que provar qual que é o ato corrupto específico que ele praticou. E nem sempre isso é fácil ou é possível. Vocês lembram do caso Mensalão? Qual que era o ato corrupto? Era o voto, não era? Existe alguma coisa de errado em o parlamentar votar no sentido A ou no sentido B? Ou ele é amplamente livre para votar no sentido que ele quiser? Ele é livre. O errado é ele votar recebendo propina para votar. Agora, se eu olhasse só os votos dele, só os votos, eu sou capaz de dizer em qual voto que ele se corrompeu? Não, porque eu teria que saber o que passa na cabeça dele, qual que é a motivação dele. Muitas vezes é praticamente impossível você provar qual que é o ato corrupto. Esse crime, ele permite você punir o agente público que enriqueceu ilicitamente, que tem um patrimônio absolutamente desproporcional com o patrimônio original dele e com a renda que ele recebeu, em razão dessa discrepância. Ele existe em vários outros países, esse crime, e não existe no Brasil. A terceira medida busca remediar aquela situação em que nós vivemos hoje, em que a pena da corrupção é uma piada de mau gosto. Aquela pena inicial, que era de 2 anos, passa a ser de 4 anos. Mas, Deltan, essa é uma punição, essa é uma diferença pequena de 2 para 4 anos. Mas essa é uma mudança significativa, porque uma pena inicial de 4 anos já não vai mais para regime aberto, ela é executada em regime semiaberto. Isso significa que a pessoa, no mínimo, vai para uma colônia penal agrícola. Já é alguma coisa. Além disso, nós propomos que a pena da corrupção passe a variar de acordo com o valor desviado. Faz sentido? Nós propomos também que a corrupção seja considerada hedionda a partir de R$80 mil, de um desvio de R$80 mil. Existem vários projetos no Congresso, mas nenhum até hoje foi aprovado para caracterizar a corrupção como hedionda. Nós cremos que isso se deve, em grande parte, em razão de que algumas pessoas têm dificuldade de ver a corrupção de pequenos valores como um crime hediondo. Já passou da hora de nós reconhecermos a hediondez desse crime, e nós vinculamos ao valor de R$80 mil para facilitar a sua aprovação. A quarta medida e a quinta medida buscam agilizar o processo penal e o processo civil que apuram condutas de corrupção e desvios funcionais dos agentes públicos. Quem é pai aqui vai me entender. A punição de um réu de colarinho branco no Brasil demora 10, 15, 20 anos. Eu tenho um filho. Se eu virar para o meu filho e falar: filho, feio o que você fez, você errou, papai não gostou da sua travessura, papai vai te colocar de castigo em razão disso, daqui a 12 anos. Daqui a 12 anos vai para a parede e cheirar a parede. O que vocês acham que vai acontecer?
não só eu vou criar um transgressor profissional dentro da minha casa, mas eu vou estragar a irmã dele, pelo clima de impunidade que eu vou gerar ali dentro. É o que acontece hoje no nosso país. Nós propomos medidas que mudam o processo penal, agilizam sem prejudicar os direitos dos réus, com parâmetros internacionais, tomando por conta o que acontece em outros países democráticos do mundo. A sexta medida objetiva tratar algo que, na cabeça do brasileiro, faz com que todos os nossos grandes casos acabem em pizza. Essa é a razão principal pela qual nós temos na nossa mente que todos os casos acabam em pizza e eles realmente acabam em pizza. Isso é o que nós chamamos de prescrição ou sistema prescricional, que quando aliado com a nossa demora no processo, gera o cancelamento do caso penal. O que é prescrição? Prescrição é um termo jurídico que a gente usa para cancelamento do crime, ainda que a pessoa tenha sido condenada por aquele crime, ainda que existem fortes evidências daquele crime, porque o caso demorou muito tempo na justiça, ainda que a demora decorra do excesso de processos na justiça. Ou seja, em razão do excesso de processos, a gente não pune mais o réu, dá um atestado de boa conduta para ele e pune a vítima e a sociedade, que sofreram não só com o crime praticado, mas agora também com a impunidade. Eu vou dar um exemplo disso. Vocês lembram do caso Propiloduto? Quem lembra aqui, levanta a mão, por favor. O caso Propiloduto envolvia o desvio de dinheiro, o recebimento de propina no Rio de Janeiro para auditores da Receita Estadual. Um deles, muito famoso, era o Silveirinha. Em 2003, essas pessoas foram acusadas, porque se descobriu que eles tinham em contas escondidas na Suíça mais de 30 milhões de dólares que eram fruto de propina, que eram fruto de corrupção. Essas pessoas foram acusadas em 2003. Ainda em 2003, de modo muito rápido, o juiz proferiu uma sentença condenando aquelas pessoas. Rápido, não foi? Só que no Brasil, nós temos 4 degraus de julgamento antes que você possa colocar alguém na cadeia. Nós temos 4 diferentes julgamentos que réus de colarinho branco conseguem acessar antes que eles possam ir para a cadeia. O segundo degrau de julgamento julgou esse caso em 2007. O terceiro degrau julgou esse caso em dezembro de 2014. Em 2013, a Suíça ameaçou devolver o dinheiro bloqueado, o meu e o teu dinheiro, para o réu criminoso, para o corrupto, porque não acredita que o processo nunca acaba no Brasil. Se o 4º degrau de julgamento demorar ao mesmo tempo que o 3º degrau demorou até agora, esse caso estará julgado em 2021. Mais de 20 anos depois dos crimes e aproximadamente 20 anos após a acusação criminal. Feio, não é? Agora o pior. Adivinhem o que aconteceu com o crime de corrupção. Prescreveu. Não há nada mais que a gente possa fazer. Prescreveu. Foi cancelado. Como se nunca tivesse acontecido. O que está indo para o STF, para a próxima instância, é o crime de lavagem de dinheiro. O crime de corrupção já era. O problema é que isso não é exceção, isso é a regra no Brasil. Vocês lembram do desvio de dinheiro do TRT de São Paulo, caso Luiz Estevão? Existiram 2 casos que foram ao STF. Em um dos casos, a prescrição ia acontecer em breve, e o Procurador-Geral da República e uma equipe foram ao ministro, falaram que ia prescrever, e ele antecipou o trânsito em julgado, para que não acontecesse. Mas agora existe outro caso lá no STF, e se o caso demorar mais 1 ou 2 anos lá, vai prescrever também. Lembram do caso Maluf? Existe um dos casos do caso Maluf que está no STF e já prescreveu. Existe um decreto de prisão do Maluf emitido pela Corte de Nova York. O Maluf não pode viajar para o exterior. Mas aqui no Brasil não existe nada contra ele. E eu duvido que exista até a morte dele. Vocês lembram do caso, talvez, do Banco Econômico? Saiu na imprensa há 2 semanas que no Banco Econômico houve um desvio de recursos maior do que no caso Petrobras. E a imprensa noticiava que se demorar mais 2 semanas, esse caso vai prescrever. E não tem nada que a gente possa fazer, não é isso como acabar com o caso em 2 semanas. Esse caso vai prescrever também. É contra esse tipo de situação que vêm essas medidas. A 7ª medida, desvio de recursos maior do que no caso Petrobras. E a imprensa noticiava que se demorar mais 2 semanas, esse caso vai prescrever. E não tem nada que a gente possa fazer, não é isso como acabar com o caso em 2 semanas. Esse caso vai prescrever também. É contra esse tipo de situação que vêm essas medidas. A 7ª medida objetiva fechar brechas que existem na lei por onde
escapam criminosos corruptos no nosso sistema de nulidades. A ideia básica aqui é: toda atividade humana complexa envolve erros. Juízes erram, advogados erram, promotores erram, engenheiros erram. Mas você não coloca um prédio abaixo porque você encontrou um furo no encanamento, não é verdade? Você conserta e segue em frente. A ideia aqui é a mesma. Você só vai colocar um processo penal inteiro abaixo se houve uma violação real dos direitos dos réus, e não uma mera irregularidade. O princípio que é seguido nessa reforma é o princípio da legislação americana, um país que é um berço da democracia mundial. A 8ª medida, ela prevê a criminalização do Caixa 2 eleitoral. Não é crime, Deltan? Não, não é crime, acredite. Prevê a criminalização também da lavagem de dinheiro eleitoral e prevê a possibilidade de punição de partidos políticos que se envolvem com a corrupção. Isso não objetiva atuar para trás sobre aquilo que foi descoberto no caso Lava Jato, mas sim atuar para frente, evitar que novas situações aconteçam. A 9ª e a 10ª medidas, elas trazem instrumentos para a recuperação efetiva do dinheiro que foi desviado pela corrupção. Vou dar um exemplo desses instrumentos. Se chama Ação Civil de Extinção de Domínio. E o que é isso? Ela ficou famosa no caso Pablo Escobar. Pablo Escobar foi um famoso narcotraficante internacional, talvez o maior da história, que viveu na Colômbia e foi processado criminalmente na Colômbia. E a Colômbia buscava recuperar o dinheiro que ele obteve ilicitamente com o tráfico de drogas. Só que ele morreu. E quando a pessoa morre, ou o caso prescreve, o processo penal é extinto e não serve mais como instrumento para recuperar o dinheiro desviado. Essa ação civil de extinção do domínio nos permite recuperar o dinheiro que foi desviado, ainda que a pessoa morra ou o caso prescreva. Se você quer saber mais sobre essas medidas, você pode acessar a nossa página das medidas. E como que você chega lá? Basta digitar no Google 10 medidas, ou 10 medidas contra a corrupção, e vai ser o primeiro link que vai aparecer. Lá existe um resumo de 2 páginas, existe também um sumário executivo de 13 páginas, e se você quiser saber mais, existe a íntegra delas com cerca de 100 páginas. Uns dias atrás, eu sentei para viajar de avião e sentou uma senhorinha do meu lado. Ela virou para mim e falou: "Você é o menino da Lava Jato, não é?" Falei: "Obrigado pelo menino, eu ganhei o meu mês, o meu ano." "Eu sou sim, senhora." Ela virou para mim e falou: "Ah, meu filho, isso aí não vai dar certo. No Brasil nada funciona, tudo acaba em pizza. Eu já vivi bastante para ver e saber disso." Nós não podemos perder a nossa esperança. Nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar com a injustiça. Eu não compro a tese cética, eu não compro a tese de quem duvida que é possível transformar o nosso país. Eu não compro. Mas se você compra, vamos nos ocupar então de coisas que antes eram consideradas impossíveis, como fazer um avião voar, como transmitir a voz por um celular sem fio, como fazer cirurgias via robótica pela internet sem que o médico esteja na sala, ou como fotografar todas as ruas do mundo, como o Google Street View está fazendo hoje. Mas ainda assim, se você diz: "Não, Deltan, eu conheço o Brasil, isso que você está se falando não se aplica ao Brasil, o Brasil não vai dar certo", eu queria colocar para você a seguinte situação. Imagine que você vai ao médico com a pessoa que você mais ama, seu filho, por exemplo. O médico vira para você e fala: "Meu senhor, minha senhora, o seu filho tem um câncer terminal. Ele vai morrer em 6 meses. Não há nada que você possa fazer. Vá para casa e espere ele morrer." Você vai para casa e vai esperar ele morrer? Ou você vai fazer tudo o que está ao teu alcance para salvar a vida do teu filho? Existem causas pelas quais se vale a pena lutar, independentemente do resultado. E o nosso país é uma delas. Obrigado.
É isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que assumam esse compromisso de não desistir do nosso país. Vamos dizer juntos que se o brasileiro é aquele que não desiste nunca, nós somos brasileiros e nós não vamos desistir do nosso país. Eu ingressei no Ministério Público em 2003, estudava em 2002 para ingressar no Ministério Público e eu olhava o cenário em que nós vivemos, de impunidade e de injustiça. E eu sabia que eu não transformaria esse país sozinho. Eu não tenho dúvidas de que eu sou incapaz de transformar o nosso país, mas eu queria dar a minha contribuição para que isso acontecesse. Eu ingressei em 2002, 2003 e 2 anos depois eu fui trabalhar no caso Banestado, sobre o qual vários de vocês provavelmente já ouviram falar, porque foi um caso que aconteceu aqui, envolveu a lavagem de dinheiro de mais de 25 bilhões de reais. Nós oferecemos dezenas de ações criminais, dezenas. A Gazeta do Povo fez um levantamento para verificar quantas que já foram encerradas com sucesso. Adivinhe quantas? Uma. E eu lembro de uma exatamente que se encerrou no tribunal, porque os advogados perderam o prazo para recorrer. O resto ainda está tramitando nos escaninhos do judiciário rumo à injustiça. Algumas já prescreveram. 2 anos depois, eu passei a trabalhar num outro caso envolvendo grande corrupção aqui no estado do Paraná. Eu lembro que eu virei noites trabalhando nesse caso para oferecer acusações criminais, estudando, redigindo peças. Ninguém é pago para virar noites. Eu não precisava fazer aquilo. Se eu quisesse, eu não faria aquilo. Eu poderia fazer um trabalho muito mais simples, me empenhar menos, produzir uma acusação mais simples, mais sucinta, pedir menos valores de retorno ao patrimônio da sociedade. Mas eu me dediquei para que o melhor fosse feito. Trabalhei com excelência naquele caso. E pouco tempo depois, o Superior Tribunal de Justiça anulou esse caso com base numa irregularidade, suposta irregularidade, que já foi apresentada em diversos outros casos, antes e depois desse caso, e jamais qualquer um dos tribunais superiores anulou qualquer outro caso por causa dessa irregularidade. Jamais. Só esse caso que envolvia réus ricos e influentes foi anulado. Vários colegas acabam, com o passar do tempo, se tornando insensíveis, porque o que eles veem é que o muito trabalhar em nada resulta. E eles simplesmente param de se dedicar de modo extraordinário, indo em finais de semana, virando noites. Porque o nosso sistema é disfuncional. Se nós queremos um país melhor, nós precisamos consertar o nosso sistema. Decidindo não desistir do nosso país, eu decidi ir a Harvard, mudar de trincheira, e passei 1 ano em Harvard estudando o sistema de justiça criminal americano, que é muito mais balanceado que o nosso, que funciona muito melhor do que o nosso. Voltei ao Brasil e agora eu queria contribuir com mudança através da cátedra, queria contribuir com mudança através de textos, de escritas, de livros. Não era um momento bom para entrar num caso grande. Quando eu fui chamado para entrar no caso Lava Jato, o caso Lava Jato não era um caso glamuroso. Era um caso envolvendo 4 grandes organizações criminosas comandadas por doleiros. E na primeira busca e apreensão, haviam sido apreendidos mais de 80 mil documentos. Apenas na primeira fase, nós já estamos na 18ª. Era um caso super trabalhoso, era um pepino. Eu estava focado em outras coisas e ainda por cima estava grávido do meu primeiro filho. Mas eu decidi aceitar esse desafio, porque eu decidi não desistir do nosso país. Nós precisamos de pessoas que tenham o mesmo comprometimento e tenham a mesma decisão. Precisamos que cada um de vocês aqui hoje diga: eu me comprometo a não desistir do nosso país e eu vou fazer o meu melhor, tudo que está ao meu alcance. Cada um aqui tem uma esfera de poder e tem uma esfera de influência. Ah, Deltan, eu não tenho. Você tem, nem que seja lá no teu cachorro, na tua casa, você tem influência. E nós podemos usar essa influência, as nossas possibilidades de atuação, para mudar o nosso país. Se você acredita, como nós, que o Brasil pode ser um país mais justo, com menos impunidade, com menos corrupção, se você quer se unir a nós com esse objetivo, nós convidamos você a colher assinaturas para que essas 10 medidas possam ser apresentadas ao Congresso como um projeto de lei de iniciativa popular. Como eu disse, nós precisamos de mais de 1,5 milhão de assinaturas. Nós temos até hoje 350 mil assinaturas. Não existe prazo final para a colheita. No caso da lei da ficha limpa, essas assinaturas foram colhidas em 3 anos. Em 2, 3 meses nós já temos 350 mil assinaturas, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais gente engajada para que isso realmente aconteça. Nós convidamos você a buscar cartas de apoio de entidades
de empresas, de hospitais, de clínicas, de escritórios de advocacia, de lojas maçônicas, de potências maçônicas, de igrejas. Qualquer pessoa jurídica, qualquer entidade pode fazer uma carta de apoio para mostrar para o Congresso que a sociedade organizada, não apenas indivíduos, também apoia essas mudanças e quer um país melhor. Existirá uma ação em 22 de outubro em que várias pessoas irão à Procuradoria da República entregar essas assinaturas nas nossas mãos. Nós desceremos à rua e receberemos as mãos daquelas pessoas que estiverem lá para nos entregá-las. Mas a campanha não acaba aí. Nós continuaremos coletando até nós atingirmos o marco, ou talvez mesmo depois dele, para mostrar que existe um apoio massivo e um pedido massivo da sociedade por mudança no nosso país. Nós precisamos que as lojas maçônicas façam uma corrente do bem. Que exista uma corrente do bem, e esse é um pedido especial que eu coloco aos grãos mestres. Que toda loja maçônica possa se engajar nessa colheita de assinaturas e faça uma meta específica para aquela loja. Cada um tem a sua própria meta de colheita de assinaturas. Existe um empresário que ouviu uma palestra muito similar a essa, e no final ele veio conversar comigo e ele disse: Deltan, eu estava decidido a sair do país. É um empresário do setor de transportes, multimilionário, e ele falou: ao longo da tua palestra eu virei para o meu irmão, que é o meu sócio, e eu disse para ele: a partir de hoje você vai tocar a empresa. Eu vou viver para a aprovação dessas medidas e vou lutar pelo nosso país. Hoje ele viaja ao país, ele me manda fotos de vários lugares onde ele faz palestras similares a essa, e ele busca engajar pessoas na colheita de assinaturas, e ele colhe assinaturas. Existem médicos envolvidos nisso, Unimedes envolvidas nisso, existem várias entidades, OABs assinaram cartas de apoio, tribunais assinaram cartas de apoio, ministérios públicos e várias entidades da sociedade civil. Existe um movimento que nasceu aqui em Curitiba, que é o Movimento Mude. Ele publica no Facebook várias ações que estão acontecendo por todo o país e coletas de assinatura todos os dias. Se você quer acompanhar isso, entre no Facebook, digite mude.chega e curta a página do Mude. Você vai passar a receber no seu feed de notícias de coleta de assinaturas que acontece por todo o país. Eu queria encerrar com um videozinho. Você poderia passar para mim, por favor? Et je voudrais pouvoir un jour enfin te lire, t'écrire dans la langue de Shakespeare. Désir, 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 désirable. Je suis heureux d'avoir si peu Não, eu não sou vendedor de Mercedes, fiquem tranquilos. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Mas não basta sonhar. Se nós queremos colher, nós precisamos, como aquele menino, plantar. Eu queria encerrar com a mensagem básica dessa nossa conversa, que é: vamos juntos, todos, construir um país melhor. Muito obrigado a todos. Manifestações, falando por todos os integrantes do Grande Oriente do Brasil aqui presente, o nosso valoroso amigo, parceiro de mais de 40 anos. Nesse sentido, o Grande Oriente do Brasil ratifica o apoiamento do nosso Estado, atingindo a todas as lojas, e o convite que já foi formulado a todos os nossos irmãos, para que não cessem as suas ações enquanto os objetivos não forem concluídos. Com essas considerações,
firmamos aqui o nosso compromisso. Muito obrigado. Dr. Delton Dallagnol, Procurador de Justiça do Ministério Público Federal e coordenador da Operação Lava Jato, professor e com conteúdo extraordinário a ser apresentado desta forma nesta plateia. A população brasileira a acreditar nos resultados desse trabalho. Muito obrigado, felicidades e que o grande arquiteto do universo, o nosso Deus, os abençoe, proteja, guarde, ilumine os seus caminhos e que realize os seus sonhos, que são tão positivos para a nação brasileira, e coroe de êxito o esforço que os senhores vêm fazendo. Muito obrigado. Doutor, eu quero me dirigir a você, meu amigo Valdemar, você também, meu amigo, irmão Rodrigo, dedicado aos trabalhadores da Cidadão Alerta, a quem nós devemos diretamente a iniciativa de tê-lo nesta noite maravilhosa conosco. E eu agradecê-lo, e muito, por estar hoje conosco aqui. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho denso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza.